Então, estamos nesta mesa de tu Ciseco, compartilhando pensamentos, compartilhando reflexões e conversando também neste momento, compartilhando as nossas caminhadas também, diferentes reflexões. Quem vai acompanhar na mesa de hoje, na conversa de hoje, é a professora Joana Bellarmino, da Universidade Federal da Paraíba. Ela é professora colaboradora nessa universidade e é coordenadora do grupo Mídia, Acessibilidade e Cidadania. Gustavo Marquier, que es investigador del Centro de Pesquisas en Mediatizaciones, sería Centro de Investigación en Mediatizaciones de la Universidad de Rosario, y el profesor Claudio Paiva, que es profesor no mestrado profissional em jornalismo na Universidade Federal da Paraíba. Então, eu queria agradecer a vocês e a ideia nesta conversa, neste trocar de ideias, de reflexões, a gente vai propor uma dinâmica, né? Começando pela professora Joana, né? Depois vai falar o pesquisador Gustavo e depois o professor Cláudio, né? Nesta ordem para ir. Depois vamos ter um momento também de trocas de ideia nesta conversa. Então, Joana, muito obrigado. Com você a palavra, a tua fala, e agradecemos muito que você esteja aqui conosco também caminhando esta construção do CISECO. Bom dia. Eu quero muito saudar os colegas desta mesa e dizer que eu já estava com saudade do CISEC, que é esse espaço magnífico de produção de conhecimento, né? E que a gente vem colaborando ao longo desse período, dessa última década, né? Dizer que para mim é uma grande satisfação participar, porque o meu trabalho, ele é muito inicial ainda, essa minha pesquisa, e eu acho que essa mesa é uma oportunidade para nós trocarmos ideias, para nós refletirmos e dialogarmos. Então, agradeço demais que o contributo vai ser para mim própria, para o meu trabalho, né? Então, o foco central das minhas preocupações é a inteligência artificial, né? E de que maneira esse novo, vamos dizer assim, desenvolvimento da cultura tecnológica afeta os usos das pessoas com deficiência, né, no panorama, nesse novo panorama. E uma questão de fundo que vem atravessando meu trabalho, desde a pesquisa do doutorado na semiótica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é a questão dos instrumentos ou das ferramentas de tradução intersemiótica que, ao longo da cultura da pessoa com cegueira ou com deficiência visual, foram alocados, vamos dizer assim, para que essas pessoas tivessem acesso a imagens não verbais, né? Então, eu digo inicialmente que minha pesquisa está numa fase ainda bem propositiva, bem de proposta mesmo, porque eu estou na fase de levantamento, vamos dizer assim, de leitura bibliográfica sobre, para que eu me, apropo, me aproprie, vamos dizer, razoavelmente ou inicialmente, dos meandros da inteligência artificial. E também eu diria que são aqui dois caminhos, né? Um primeiro é essa leitura seletiva, esse levantamento bibliográfico, e o segundo é um campo empírico de observação que eu venho observando esses usos, né, da inteligência artificial por pessoas cegas e com deficiência visual. E venho formulando questões científicas, questões acadêmicas que ainda estão, vamos dizer assim, muito embrionárias, né?
E aí, o foco que eu levanto aqui para dialogar com vocês, né, dizendo que a reflexão de fundo é o, o conceito de tradução intersemiótica, e eu depois falarei brevemente dele, né? Eu estou perguntando o seguinte, né, de que quais são os usos, né, que essas pessoas fazem da inteligência artificial, né? As técnicas, eu vou, obviamente, em princípio, tentar escrever sobre isso, obviamente, tentar escrever e, quem sabe, publicar em algum dos canais do CISEP e por aí vai, do CISEC e por aí vai. Né? E, por outro lado, né, o que impacto, vamos dizer assim, esses usos acarretam na maneira como essas pessoas se postam no mundo, como elas estão, como elas se postam no mundo, verificando que, ao longo do desenvolvimento tecnológico e dos usos das tecnologias por esses indivíduos, né, a tradução intersemiótica ela é uma concepção por excelência que, vamos dizer assim, que abraça o modo como as maneiras como essas pessoas acessam os conteúdos imagéticos, os conteúdos não verbais, né? E aí a gente se lembra brevemente de Jacobson, né, que definiu a tradução intersemiótica como a tradução de imagens não verbais em códigos verbais. E aí isso vem para a semiótica e a gente pode dizer que, de fato, as interfaces de voz vão ser o calcanhar de Aquiles, vão ser a chave principal que vai permitir que essas pessoas acessem os conteúdos não verbais, desde as sínteses de voz nos computadores, né, até essa evolução, a miniaturização dos computadores domésticos para os celulares, os telemóveis, né? Então, isso veio para a palma da mão, como diria Pierre, como diria aquele autor da Pele da Cultura, que agora me fugiu o nome, mas vocês sabem de quem eu estou falando, e depois eu vou me lembrar, né? Nós estamos vivendo uma era áudio-tátil, ao mesmo tempo em que o mundo, o mundo atual é atravessado por imagens, né? Essas imagens primeiro trafegam na palma das nossas mãos e também elas podem ser traduzidas em voz. Então, essa ferramenta, esses leitores de voz ou essas interfaces verbais, textuais, vamos chamar assim, são a ferramenta por excelência para que essas pessoas tenham acesso às chamadas imagens não verbais, que são uma avalanche na sociedade atual. Então, assim, explorando a coisa de maneira muito aberta e muito espontânea, eu acho que as pessoas com deficiência visual elas atualmente estão vivendo uma fome de ver, entre aspas, que eu chamaria uma fome de ver. E o que é isso? A sociedade está tão atravessada, tão permeada por imagens, que isso convoca aquele cidadão que, por longo tempo, não participou dessa sociedade que é, por excelência, magética, convoca esse cidadão a também participar, a querer ver, né? E aí as inteligências artificiais parece que dão um novo impulso a essa fome de ver, vamos chamar assim, né? E aí as pessoas com deficiência visual começam a viver
Eu estou descrevendo o problema de maneira muito aberta, tá? E depois no debate, se vocês quiserem, fiquem à Sim, vontade para esclarecer, né? Então, as pessoas com deficiência visual, elas passaram a correr atrás, né, das ferramentas que possibilitassem algo que inicialmente eu chamei de visão indireta, né, e que a gente poderia chamar de visão artificial, mas que na cabeça das pessoas cegas, no senso comum de uma grande parcela dessas pessoas, elas pensariam que estão vendo o mundo, né? Elas viveriam esse ideal, essa ideia de que elas agora podem ver, né? Isso em alguma medida às vezes me inquieta porque a gente sabe que existe o trânsito dos sentidos, como diria a professora Lúcia Santaella, né? Mas um sentido não pode ser subsumido ao outro. Ou, por exemplo, para as pessoas cegas, o sentido tátil é crucial, mas ele não pode ser encarado como a visão, né? O sentido visual, ele é aquele sentido que tem uma visão global de mundo. O sentido do tátil é um sentido que dá uma visão perceptual do detalhe, né? Daquilo que está próximo. Daquilo. Então, as descrições que vêm para estas pessoas lhes dão a impressão de que agora eu posso ver, agora eu posso participar desse mundo, né? Agora eu posso estar em pé de igualdade com aquele que enxerga e que tem um acesso direto à, à cultura imagética, vamos dizer assim, à cultura visual. E, obviamente, perguntas que, vamos dizer assim, murmuram no, no âmago dessa pesquisa é que, primeiro, a pessoa cega ao longo da cultura, de fato, por uma incapacidade, vamos chamar assim, porque ela não pode ver como as outras pessoas, ao longo da cultura, ao longo da sociedade, ela foi enxergando, entre aspas, né? Enxergando por via de informações de segunda mão. Ela não é um testemunho, ela não faz um testemunho direto desta realidade visual. Nós estamos aqui, nós quatro, participando, e eu, de fato, para mim, está anulada a visualidade. Eu não estou vendo vocês. E aí, obviamente, eu recebi informações de segunda mão, né? Informações auditivas de que vocês estão aqui, informações que me foram dadas pelo professor Pedro. Então, ao longo da cultura, essas pessoas tiveram acesso ao mundo visual por via da tradução intersemiótica, vamos chamar assim. E eu costumo dizer, e eu até queria também realizar uma pesquisa sobre isso, que a literatura é o primeiro campo de informação que vai permitir a essas pessoas ter acesso a informações visuais. Eu me lembro que quando eu nasci sem enxergar, né? Eu tenho que informar isso para nossa audiência, eu nasci sem enxergar, e imagens que não são palpáveis, que não são tangíveis, a maior parte delas eu tive acesso por via da literatura. Um pôr do sol, né? Uma imagem do céu, uma, uma, a imagem de uma pintura, que eu agora estou lendo o livro muito bonito do Ednei Silvestre, chamado O Último Van Gogh. E que beleza! Ele faz descrições maravilhosas de pinturas, e eu digo que a pintura é, por excelência,
um terreno interdito para as pessoas com deficiência visual, né? Nós nunca poderemos ter uma experiência plena da pintura. Obviamente, nós podemos ter essas descrições, mas elas são de segunda mão, vamos dizer assim, né? Obviamente, a nossa impressão particular, a nossa percepção particular daquela pintura, a gente não vai ter, né? Mas tudo bem, o mais importante é que haja algo, né? É que haja um significante, um interpretante que possa nos permitir participar dessa cultura da visualidade. E aí, essa primeira né, nem pergunta, é constatação, é que nós sempre teremos acesso à cultura visual numa perspectiva de informação de segunda mão. O que, para mim, eu não vejo como um problema, né? mas, mas ela pode ser, esse acesso pode ser atravessado por inúmeros problemas, por inúmeras dificuldades. Bom, aí vem a inteligência artificial e as pessoas com deficiência visual, muitas delas quebram barreiras porque são grandes programadores, compreendem muito bem a, o uso das inteligências, as informáticas envolvidas, né, e trabalham com isso e quebram barreiras, né, para participar dessa sociedade, né? E aí aparecem os usos. Então, aí eu vou para o campo, onde nós temos inúmeros grupos de acessibilidade às tecnologias, onde rola muito debate, onde rola muita divulgação e muito aprendizado, muito treinamento para o uso das inteligências artificiais. E Joana, aí, Joana, tem 5 minutos. ok. Tá. E aí eu percebo, viu como eu falo muito, se Bom, ninguém por me isso. corta. E aí, gente, nós percebemos que estão se utilizando várias tecnologias, mas eu vou citar duas, né? Que são o Gemini do Google, né? E o ChatGPT, na sua versão 5, está muito bem, está bastante acessível. A minha preocupação é esse entusiasmo, sabe? Nós vivemos recentemente o lançamento de um produto, o Ray-Ban Meta, que é o óculos inteligente, num consórcio entre a Meta e o Ray-Ban, né? E a Ray-Ban. E aí as pessoas cegas, pelo menos que eu acompanho aqui no Brasil, estão comprando bastante, né? Houve uma febre muito grande para a aquisição desses óculos. Eles não foram pensados para as pessoas cegas, mas eles estão permitindo que elas continuem fazendo o que a inteligência artificial já faz, que é descrever imagens, que é descrever ambientes, que é descrever cenas diversas, né? Que é ajudar essas pessoas. Eu vejo dois usos principais. O primeiro é o assistivo, né? Eu preciso de assistência, então a pessoa precisa de assistência, então ela convoca a inteligência, seja no óculos, seja no smartphone, seja onde for, para que aquela inteligência lhe preste uma ajuda. E tem o uso que eu chamaria de explorativo, né? De visão artificial. Essas definições que eu estou dando, elas não têm nenhum rigor científico, são apenas para eu organizar as ideias, né? E aí, a minha preocupação semiótica importa no sentido de que a tecnologia de inteligência artificial ainda está se desenvolvendo. A gente tem preocupações diversas. Por exemplo, quem é que está vendo por esse indivíduo? Em tese, são os algoritmos, são as bases de dados, né? E o que os algoritmos fazem, né, com a cultura? Então,
uma das questões que me preocupa, sem ser alarmista, sem ser apocalíptica, né, é que quem está falando com esse outro pode levá-lo a ilusões, a enganos, como acontece. Então, essa pessoa precisa treinar essa inteligência, ela vai criar um perfil dos seus usos, né? Obviamente, a inteligência vai aprender sobre um perfil dos seus usos, mas a minha também, uma pergunta central, que é: quem é que vê por esse outro? Isto é ver, isto é. Então, a minha preocupação central é que, e essa é muito mais subjetiva, nós não podemos perder a singularidade da cegueira. Ao mesmo tempo em que a gente participa dessa sociedade visual, né, nós não podemos perder a singularidade da cegueira. O que é que ela implica na cultura? O que é que ela faz com a cultura? E eu já vou me encaminhando para concluir, né? Para que as pessoas cegas também participem com consciência, com inteligência, do debate sobre a inteligência artificial. Eu acho que eu me prendi muito a explicações e não falei muito da questão semiótica, né? Mas eu estou com um conjunto de teóricos que eu estou lendo, inclusive a Lúcia Santaella, que lançou um livro, um conjunto de ensaios que reúne psicanálise, inteligência artificial, que tem me ajudado muito a pensar questões mais profundas sobre esses usos, sobre esses fazeres tecnológicos por esses indivíduos, né? E, obviamente, aqui eu acho que eu fiz um plano de voo muito largo e espero as perguntas de vocês, espero o debate e, obviamente, eu vou escrever sobre isso e prometo ideias mais claras e mais circunscritas ao debate semiótico. Agradeço demais e estou à disposição. Muito obrigado, obrigado, Joana. Então, sí, porque después tenemos un momento también da troca, da conversa, né? Esas instancias que estamos pensando para justamente para construir a conversa. Então, agora, obrigado então, Joana, e passo a palavra então para Gustavo, né? Então, Gustavo, muito obrigado novamente. Muchas gracias nuevamente. Y a palabra então con Gustavo. Eu te aviso então quando faltar cinco aí. Legal. Ótimo, muito obrigado. Agradeço a possibilidade da participação. Eh, Também a Joana, a Cláudio, a Pedro, pela esta jornada. Vou compartilhar minha tela. Eh, Vou retomar a questão do acesso do que falou a professora Joana. Pontualmente, vou propor um percorrido. O percorrido tem que ver com o acesso à informação para a elaboração de uma viagem. Eu convido vocês a pensar em sua última viagem que tenham feito de férias ou de trabalho, como vocês prepararam suas informações previamente para planejar a viagem, como você pesquisou sobre seu destino, sim? É uma pequena história sobre como a gente se procurava de informações no passado, antes incluso do Marco Polo, tinha a referência das
diários dos viajantes, sim? Era uma principal fonte de informação. Já mediados do século XX, temos as guias da viagem, que foram uma referência como a interface de acesso à informação. Temos diferentes modalidades, mas eles se foram complexizando, inserindo conselhos e muitos detalhes sobre onde poder fazer distintos tipos de consumações. As atlas de rotas forneceram roteiros para o crescimento das viagens individuais com mobilidade. Na década de 60, 70, 90 do século passado, as agências de viagens se constituíram como a interface ideal para que o, a pessoa que queria viajar possa receber informação precisa sobre como construir seu percorrido. Na primeira década do nosso século XX, a web se constituiu em uma fonte muito importante para que os viajantes possam construir sua viagem. Porque nessa década, o modelo de viagem individual se constituiu como uma tendência crescente, em detrimento das viagens grupais, que foram a estrela da modalidade de consumo de turismo até a década de 90 do século passado. Mas agora o momento é da inteligência artificial. Eu fiz um exercício analítico que foi perguntar às diferentes inteligências artificiais a mesma consulta. Como poderiam sugerir um itinerário para visitar a cidade de Firenze, Itália, durante 3 dias, sim? E uma segunda pergunta foi como visitar Tuscany, incluindo Florença, durante 3 dias. Eu fiz essa pergunta a 6 inteligências artificiais genéricas e a 6 inteligências artificiais do Travel, para analisar o modelo da interface. Aqui temos, por exemplo, uma resposta de Perplexity, uma das inteligências artificiais generais que eu pesquisei. Ela apresenta um primeiro dia com um determinado percorrido de lugares. Aqui, nesta segunda tela, vemos a resposta do ChatGPT. Eu passei rapidamente, mas vocês podem ver que a resposta é precisamente a mesma. Talvez não haja surpresa, talvez sim, mas as 6 inteligências artificiais, incluindo Gemini, Claude, DeepSeek, todas responderam a mesma coisa, a mesma ordem. Ou seja, todas estão trabalhando com a mesma base de dados, que tem milhões de itinerários feitos pela gente, pelos turistas, e isso arroja, gera como consequência que os consumidores estão sendo persuadidos, sugeridos para fazer as mesmas visitas nos mesmos lugares. Isso faz um modelo de comoditização do consumo. Então, as interfaces estão sugerindo
os mesmos ordens, porque eles estão baseados nas mesmas bases de dados do passado. Não tem ainda previsão sobre o futuro. A diferença das inteligências artificiais generais, as inteligências artificiais do travel, do turismo, têm uma configuração da interface diferente. Elas não respondem uma pergunta direta, senão que você tem uma sucessão de até 6 telas, onde você tem que fazer uma configuração de seu desejo da viagem. Ou seja, uma personalização de quais são seus desejos, suas costumes, aquelas preferências culturais, gastronômicas, pela história, pela cultura, diferentes adaptações para fornecer você uma resposta à medida, sim? O modelo da inteligência artificial do travel, da viagem, é um modelo que trabalha basado na comissão pelos serviços que a inteligência artificial sugere no planejamento da viagem. A diferença do modelo de ingressos da inteligência artificial general, que ela trabalha pela subscrição, sim? Então, todas as respostas da inteligência da Travel fornecem diretamente um link a um fornecedor, já seja uma prestação de tours, ingresso a museus, ingresso gastronômico, etc. Eu estou trabalhando, então, as recomendações como subgênero dos programas como gênero discursivo, sim? Os programas são aqueles textos que têm uma série de passos a prosseguir por parte do interlocutor, e dentro de os programas como gênero discursivo temos as recomendações, os roteiros, as listas, as instruções. Desde o ponto de vista da semiótica, ele nos permite estudar também uma extensão dos programas para todos os tipos de programas informáticos também. Aqui estou apresentando da minha metodologia como foi a estruturação da corpus. Eu me forneci das classificações dos aplicativos na Apple Store em julho deste ano, aquelas questões que são em ordem das calificações dos clientes. Em categoria produtividade, que seriam as IAs generais, aqui temos a lista das IAs generais analisadas, e em categoria da viagem também. Temos uma grande diferença com respeito ao volume de consumo. Em geral, as IAs generais têm um volume muito mais grande e uma pervivência no mercado muito mais grande. Além de tudo o que eu compartilhei, aqui tenho outra métrica que eu trabalhei, que é através de um comparador de tráfego e de consumo no sítio web, nominado SimilarWeb. Eu comparei o volume de ChatGPT, por exemplo, no mês de julho, 620 milhões de acessos. Estamos falando
que mais de 15% da população que está acessando da internet estão fazendo-lo consultando ChatGPT. Ele tem um volume que quadriplica o segundo, que é Perplexity. É uma dimensão extraordinária em quantidade de acessos. Como parte do análise, eu também estou interessado em compartilhar com vocês que esta interface é elegida pelas pessoas em forma direta e orgânica. Não tem uma publicidade que oriente, senão que é a gente que está eligindo diretamente o uso de ChatGPT pela funcionalidade. Vou passar algumas questões. Desde o ponto de vista de Niklas Luhmann, podemos pensar o sistema da mídia em uma situação de acoplamento estrutural com o sistema do turismo. Esta comoditização em las respostas, en el consumo das inteligências artificiais generativas leva a um processo de saturação dos destinos turísticos, porque muita gente está yendo aos mesmos lugares com a mesma ordem. Isso produz, por exemplo, aqui vemos imagens do Domo de Florença, com muita gente, é muito difícil fazer fotografias sem gente. Você tem que vir, por exemplo, como a imagem da direita, que tem que vir de noite, dia de chuva, para poder ter uma imagem mais limpa. Neste caso, estou apresentando uma imagem do Japão, onde a gente testemunha a mesma coisa. Muitas pessoas que fazem que a experiência de turismo, de desfrute, é diferente. Então, temos uma irritação no acoplamento estrutural entre os dois sistemas, que ainda o sistema de turismo não tem possibilidades de incidir. Eu vou falar por quê, se tenho tempo. Outro fenômeno que estamos observando é a confiança cega no ChatGPT. A gente acredita diretamente o que o ChatGPT está falando. Isto tem relação com o que falou Joana. A questão da verdade, a falsidade, a verossimilitude que oferece ChatGPT. A gente acredita. Neste caso, a imagem fala de uma pessoa que viajou a Porto Rico, consultou no ChatGPT se tinha que ter visa para ingressar. ChatGPT disse que não, mas Porto Rico é Estados Unidos, e ela ficou deportada. E ela está falando que está chorando porque ela acreditou no ChatGPT. Rapidamente, aqui compartilho outra tela da SimilarWeb, onde fala a grande participação dominante de ChatGPT, o volume extraordinário, pero o mais importante para mim é sinalizar que o promédio das visitas é 2 páginas pela visita em ChatGPT. Ou seja, a gente acredita com pouca consulta, não faz em promédio, não faz prompts, não faz consultas, simplesmente toma a resposta da ChatGPT como uma resposta séria. A diferença disso, no caso das IAs de viagem, temos um promédio muito mais alto, 7, 8, então, páginas
de consultas, ou seja, é um público que faz mais reperguntas, que faz mais crítica, mas como podemos ver, o volume é muito mais baixo que o volume da ChatGPT ou as outras inteligências artificiais genéricas. Estamos falando de volume de 5% ou menos. Então, o problema da interface, principalmente para os enunciadores, que são organismos de promoção de turismo, é muito grande, porque não estão podendo incidir dentro das respostas das inteligências artificiais genéricas. Gustavo, Neste caso, a única exceção, 5 minutos, Gustavo. sim, obrigado. De A nada. única exceção é o organismo de promoção da Itália, que no caso do Perplexity, que é o único caso da inteligência artificial genérica que oferece a informação da fonte de informação que brinda, temos uma presença no análise da Toscana, onde eles recomendam prevenção, especialmente pelas temporadas altas e baixas e acerca do clima. Quais são os momentos do ano que são melhores para disfrutar a estadia, sim? Bom, basicamente, acho que a construção do sentido que está oferecendo a inteligência artificial genérica está gerando como conclusões uma comoditização do turismo de massa, não está oferecendo com claridade alternativas em quanto a respeitar o espírito do destino, em, for, fornece uma situação de gentrificação das cidades. Temos aglomerações nos aeroportos, saturação dos destinos nos momentos chaves das temporadas. A regulação é muito difícil, é muito grande a questão do consumo massivo e em ascenso. Por exemplo, quero falar uma referência. O medio Skift do turismo é um medio global de informação sobre a disciplina. Informou que durante o ano 2000, julho de 2024, 10% dos turistas norte-americanos planejaram a viagem através da ChatGPT. 10%. Julho deste ano, só um ano depois, 30%. Ou seja, saltou de 10% a 30% num ano, e isso continua acelerando. Ou seja, não somente é um desplazamento brutal da interface, sino que temos um processo de concentração. E os organismos de promoção de turismo não estão podendo incidir. No caso das estratégias para reagir sobre esta situação, estamos vendo a implementação de taxas impositivas nos principais destinos para poder ter mais recursos para proteger os destinos. Ainda são reações reativas relativamente inseridas dentro dos custos para os viajantes. Não são ainda suficientes para modificar as condutas. Outra medida que os organismos de turismo podem fazer como anunciadores é, por suposto, melhorar as práticas para criar informações online compatíveis com as inteligências artificiais.
Também tem que ganhar visibilidade propostas de turismo alternativo, que possam, no caso de Tuscany, por exemplo, poderiam ganhar visibilidade cidades mais pequenas que tenham o espírito florentino, como Siena, San Gimignano, Lucca. E outra estratégia poderia ser encontrar maneiras de diálogos para interagir entre as entidades de inteligência artificial e os organismos de destino para impactar positivamente e incidir nos algoritmos. Por exemplo, certas sugerências sejam qualificadas de um valor mais grande pelos algoritmos para que possam ser inseridas dentro das respostas. Não somente trabalhar sobre o passado dos roteiros, sino também poder inserir sobre o futuro. Gustavo, Então, si podés ir encerrando sim, por el tiempo. vou encerrando a este tipo de interfaces para acesso ao consumo e planejamento de viagens são diferentes. Estamos criando um consumidor diferente, um consumidor global. E isto gera uma situação de paradoxa sistémica debido à concorrência extrema e à distorção tendenciosa que pode estar ocorrendo em outros sistemas e áreas temáticas. Assim que vou deixar de compartilhar este percorrido pela situação do acesso à informação e às interfaces das viagens, onde se evidencia o impacto das inteligências artificiais. Muito obrigado. Muito obrigado a você, Gustavo. Obrigado por compartilhar tuas reflexões também, teu pensamento. Então, agora eu passo a palavra para Cláudio. Então, Certo. Então, a minha ideia é muito grato, antes de qualquer coisa, para participar do congresso mais ecológico do mundo, não é? Que eu acompanho desde o princípio, lá em Japaratinga, não é? Um mar de sabedoria, escutando vários conferencistas do mundo inteiro, trazendo para a gente janelas importantes para a gente compreender essa interface semiótica e comunicação. Bom, a minha proposta é trazer parte de uma pesquisa recente junto ao mestrado profissional de jornalismo da UFPB e aqui especificamente tratando do podcast Tecnopolítica, não é? Então, enfim, pode passar, por favor. Então, por gentileza. Então, gostaria de, a guisa de iniciação, relembrando o processo histórico do audiovisual e fazendo interface com a tecnologia. No século XX, o rádio foi a principal caixa de ressonância do discurso político na era Vargas, nos anos 30, 40. E a televisão, a principal mídia de massa, no tempo forte do audiovisual e sociedade do espetáculo, desde Kennedy, nos anos 60, na ditadura militar, até Fernando Collor, por gentileza. Então, Pedro, então, olha, tem-se aí uma mediatização audiovisual cujos efeitos atuam indeléveis no imaginário coletivo, pelo telejornal, telenovela, publicidade, enlatados americanos, programas de auditório, esporte e humor. Uma semiose social, como escreve Veron, atravessada pelos padrões do consumo, tecnonarcisismo, espetacularização e imperativo do infoentretenimento. Pedro, por gentileza. E aí, nos anos 90, uma grande mutação ocorre, a mediatização digital. Primeiramente, veio como promessa de felicidade, liberdade de acesso, interação, inteligência coletiva, o mundo na palma da mão. Depois, nos anos 2000, os efeitos colaterais, fake news, desinformação, cancelamento, destruição de reputações, espionagem, golpes e derrubada de governos através dos torpedos em massa nas redes sociais. Exemplos da Cambridge Analytica, Brexit, Trump, Bolsonaro, não é? Desenhando a configuração de um caos cognitivo, social, político e devastação social, Pedro. Então, nesse sentido, que seria preciso pensar uma forma
independente, alternativa, não é? De comunicação, de jornalismo, de produção de linguagem, produção de sentido. É nesse sentido que eu penso o podcast que vai enfrentar o Big Brother e o caos cognitivo das Big Techs. Por que Big Brother? O Big Brother de Orwell, não é? No 1984, nos ligou um manto sinistro, guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. E o eco dessa subversão extrema traduz nossa distopia, onde os predadores digitais se unem aos autocratas para exercer a tirania tecnopolítica. Então, o desmanche da linguagem, do pensamento, da vida coletiva, cria desordem semiótica, política existencial, e tudo isso demanda soluções. Nesse sentido, o podcast seria uma estratégia viável, jornalística, informativa, cognitiva, para ressignificar o sentido face ao caos cognitivo que nos assola, Pedro. Então, nesse sentido que vamos trazer esse dispositivo, o podcast Tecnopolítico, o projeto Sérgio Amadeu da Silveira, não é? Relembrando já alguns aspectos que a tecnologia não é neutra, e nessa direção, o podcast Tecnopolítico observa as formas de poder político e econômico. A tecnopolítica é um modo de decodificar como as tecnologias podem servir aos diversos poderes. E a expressão tecnopolítica não tem um sentido negativo, porque o poder é também produtivo, constrói modos comuns e justos de vida, Pedro. No entanto, Pedro, aqui o viés seria mais de cunho crítico-analítico, não é? Aí eu já te apresentaria um perfil de Sérgio Amadeu de Oliveira, apresentador do podcast, que é sociólogo, professor da Universidade Federal do ABC, São Paulo, mestre doutor em ciência política, mas defensor, divulgador do software livre, da inclusão digital no Brasil, implementador dos teleceres da América Latina e presidente do Instituto Nacional de Tecnologia de Comunicação e Informação, não é? Tendo participação efetiva na elaboração do Código Civil da Internet, 2014. Não é? Então, olha, para minha surpresa, durante a pesquisa surge o livro, não é? Então, podcast dentro do livro, mostrando a força da tradição ilustrada. Tecnopolítica, que dá nome ao podcast, tem sido um campo fértil para debate sobre a democracia e o papel da tecnologia na sociedade. Por um lado, as tecnologias são ferramentas para a participação cidadã e para a transparência governamental. Isso pode fortalecer a democracia, dando voz a grupos marginalizados, promovendo maior responsabilização dos governantes. No entanto, a tecnologia pode ser usada para minar a democracia. Pedro? Então, pensando a forma e o sentido do podcast, podemos entendê-lo como um dispositivo crítico, mediático, audiovisual, um canal de divulgação científica. São programas semanais exibidos no YouTube, não é? Trazendo entrevistas, diálogos e conversações, diversidades profissionais, discursivas, epistemológicas para a cidadania e democracia. O exercício da semiótica como uma ciência crítica e crítica da tecnociência dataficada, mídia noticiosa e jornalismo investigativo. Em linhas gerais, seria este um perfil do podcast, por gentileza. Pode passar, não é? Então, olha, aqui já nos aparecem alguns flashes para pensar de maneira filosófica, epistemológica, não é? As leituras imersivas neste universo técnico, pensando senhas para decifrar o sentido da cibercultura. A teoria da cibercultura instiga a reflexão científica com sentenças desafiadoras. Vou citar 3. Há um modo de existência dos objetos técnicos. Jorge Simondon. O Homo sapiens é um funcionário da máquina, Willem Flusser. Pessoas e máquinas na era da rede são ambos atores redes, Bruno Latour. Então, daí a gente já poderia formular algumas questões para ir refletindo a respeito da matéria. Quem controla quem? O Homo sapiens digitalis ou a inteligência artificial? Como decifrar a lógica de sentido e o modus operandi do algoritmo, o cérebro da inteligência artificial? Como os modos de pensar, dizer e agir do chat GPT afetam o imaginário dos humanos? Prossigamos. Pedro? Não é? Então, isto deriva de uma pesquisa anterior, não é? Modernização Tecnológica e Desenvolvimento Social, que saiu no livro Hermes
ciberespaço, interpretação da comunicação e cultura digital, em 2014. Na realidade, o inventário dos bons presságios na primeira fase da cibercultura, a cultura wiki, os blogs jornalísticos, as redes sociais, facilidade de acesso, conexão, interação, mobilidade e compartilhamento, não é? Com base na leitura dos grandes arcanos do pensamento comunicacional. Pierre Levy, Santaella, Lemos, Matelar, Castel, pioneiros da pesquisa em ciberinteligência coletiva, não é? Fazendo, enfim, um embasamento desse nosso livro de 2014, por gentileza, Pedro. E aí a pesquisa prossegue, olha, antes de chegar aqui a inteligência artificial, mas pensando o Facebook, né? A dimensão narcísica, Pedro, do Facebook, o narcisismo, o tecnonarcisismo, o fenômeno da selfie, não é? Como um paradoxo de imagens na era tecnológica, ao mesmo tempo reforçando a autoestima, ao mesmo tempo os traços narcísicos, né, dos atores sociais, por gentileza, Pedro. Enfim, o estudo que fizemos sobre a Alexa, não é? Um assistente espiã na guerra da informação, focando em inteligência artificial, comando digital e sedução tecnológica. Pedro, por favor. Pedro. Não é? Então, nesse sentido, que aqui se abre de maneira muito forte o que as lives, as entrevistas, conversações como um novo espaço público digital, como escreve Habermas, não é? O exercício do ver e a paciência da escuta, aulas sem paredes, nas plataformas digitais, aprendizagem, letramento e tecnologia das mídias, do infoentretenimento à experiência crítico-criativa, contributo de vários profissionais, competências distintas, os temas da democratização, direitos civis, justiça social, conexão entre as jovens gerações e os corações veteranos, por gentileza, Pedro. E aí conviria a gente pensar nesse contexto das 3 fases da cibercultura. A primeira fase, navegações e descobertas, a confiança, a adesão e apologia, o livre acesso à informação, a liberação do polo emissor, a comunicação interativa, né, os fenômenos do e-mail, do blog, chat, Wikipedia, o jornal digital, notícias online, não é? E a ficção que antecipa a vida digital, não é, Pedro? No segundo momento, a gente... naufrágio, não é? E aí a gente tem a espionagem, invasão digital, redes de afetos negativos, fake news, desinformação deliberada, torpedos de mensagens em massa, oferta voluntária dos dados pessoais, o risco da datificação, o caos cognitivo, cultura do ódio, cancelamento, linchamento virtual. E aí já eu queria apontar essas obras de referência de Giuliano da Empoli, os engenheiros do caos, como as fake news, as teorias da conspiração e os algoritmos estão sendo utilizados para disseminar ódio, medo, influenciar eleições. Não é? Da mesma forma que, mais recentemente, ele escreve A Hora dos Predadores, não é? Já prenunciando a eleição. A Hora dos Predadores, né? Como autocratas e magnatas digitais, não é? Estão em consórcio, proporcionando um colapso orquestrado. Não é? Então, Pedro, por favor. E, enfim, se a gente pudesse falar numa terceira fase, né, um terceiro fluxo, é da pós-pandemia. Não é? Tem a ver com a minha pesquisa mais recente, Distopia e Esperança no século XXI, que é a Caixa de Pandora. Não é? Então, qual é a ideia? A reconstrução, vislumbrando a reconstrução do sentido pós-pandemia, a formulação do espaço crítico inventivo, a nova redemocratização brasileira após o estado de exceção, formação da esfera pública digital, empoderamento criativo juvenil, aprendizagem, letramento digital, o Homo Ludis, a serviço do ativismo em rede, a inteligência cognitiva coletiva. Esse seria um desenho para a gente pensar o contexto contemporâneo de uma maneira assim, mais como uma aposta afirmativa, Pedro, por gentileza, para a gente pensar em linhas gerais esse, né? E aí caberia pensar, já que estamos falando do contemporâneo, no contexto internacional, o olho grande dos Estados Unidos e das big techs nas terras raras do Brasil, não é? Aí a gente teria um desenho assim, a esfera sociopolítica, fazendo interface com a tecnologia, o retorno de Trump e a revanche do Império Americano. Não é?
o slogan MAGA, faça a América crescer novamente, que não é ingênuo, não é? Os tarifácios, sanções e bloqueio dos Estados Unidos, ameaça contra o Brasil e a América Latina. Né? Por outro lado, olha, os BRICS, o Sul Global, né? O PIGS enfrentando a dolarização, não é? São características da história recente, não é? Enfrentamento político e soberania, defesa da soberania nacional. Estratégia de decolonização na pauta do podcast Tecnopolítica. Então, nesse sentido que a gente vai prosseguir Pedro, a análise, não é? Trazendo elementos para a gente pensar. Em linhas gerais, olha, o podcast tem mais de 200 programas no YouTube. Então, foi muito difícil fazer uma seleção. Né? Sérgio Amadeu sempre interagindo com gente de várias áreas, várias orientações filosóficas, epistemológicas, mas a ideia é essa. Não é? Então, aqui a inteligência artificial colocada em perspectiva, não é? E as pautas da agenda pública, pensando no cotidiano, em referência ao jornalismo, a mediatização, a investigação, o infoentretenimento, economia, pensando no capitalismo de vigilância, a uberização, datificação e o sistema de crédito digital. A política, a regulação das big techs, prioridade máxima, decolonialidade versus soberania. O mundo do campo do saber, ciência, conhecimento, educação, aprendizagem, letramento digital. Não é? A ética, não é? Focalizando o problema do reconhecimento facial, a extração de dados pessoais e a cultura do cancelamento. E no mundo da arte, né, pensando na estética da inteligência artificial, né, tanto em termos de deepfake como multiverso, até as exposições imersivas, também geradas pela inteligência artificial. E, enfim, como não poderia estar ausente, a questão, o tema da ecologia, o meio ambiente, pensando no antropoceno, capitaloceno, a experiência tecnopredatória. Não é? Então, em linhas gerais, a gente tenta fazer uma filtragem do excesso de dados que brotam lá do podcast de Tecnopolítica. Por gentileza, Pedro. Não é? Então, quando fala em cotidiano, a gente fala em jornalismo diário, semanário, quer dizer, atualidade, né? Nesse sentido que a gente já percebe uma dimensão positiva do podcast, pensando a crise do jornalismo, a dimensão das fake news e o imperativo do infoentretenimento. Não é? O telejornal se tornou uma fábrica de factóides. A interatividade é uma mera bolha semiótica, zona confortável de conversação entre amigos. E a Big Tech é a pura contra-informação. Não é? E a virtude do novo jornalismo, das mídias noticiosas, consistiria no exercício de combate das fake news. Por gentileza, Pedro. Não é? Então, nesse sentido, seria importante o cotidiano, esse mundo da informação jornalística, da mídia noticiosa. É preciso pensar estratégias para entrar e sair do cotidiano mediatizado, para compreender os algoritmos e os modelos de inteligência artificial. Não é? Algumas questões se colocam. Como confiar em um sistema automatizado cujas decisões ninguém sabe como foram realizadas? O indivíduo tem o direito de saber quando a inteligência artificial adota resoluções que afetam suas vivências cotidianas. Então, o podcast já nos leva a pensar, instiga questões, problematizações, não é? Abrindo um campo para uma forma de cognição, análise crítica. Pedro, por favor. Cláudio, 5 minutos, Cláudio. Opa, então vamos correr. Eu me excedi, enfim. Eu vou concluir. A reportagem investigativa, não é? Vista pelo podcast, pode passar, assim, vou trazer os aspectos principais. Pode passar, Pedro, não é? Tratando as questões do mundo do trabalho, o economista lá no podcast, não é? Fazendo interface com... Pode passar, por gentileza, eu vou só citar os dados. E aí, olha, a pesquisa fundamental de Letícia Cesarino está lá no podcast, está no livro, um livro complexo, vai falar do mal-estar da plataformização, como a infraestrutura digital gera atores estáveis, não é? E como a atuação dos algoritmos reduz a cognição humana, a performatividade da linguagem modelando o comportamento. Os enunciados que não representam o real, mas forjam uma realidade paralela. E como a mídia neoliberal tem matizes neofascistas e populismo de direita. Não? A geração da dissonância e caos cognitivo, o mito do antissistema. Não é parte da antropologia para pensar as tecnologias do racismo, misoginia, xenofobia.
um livro a ser conhecido, O Mundo do Avesso, Letícia Cesarino, Pedro, por favor, não é? Avançando mais, não é? Enfim, essas obras fundamentais para tentar pensar essa dimensão, essa interface, comunicação, mídia, tecnologia e política, não é? Morozov, Ascensão dos Dados, Morte da Política, a era do capitalismo, vigilância, Shoshana Zuboff, imprescindível, os algoritmos de destruição em massa e máquina do caos, como as redes sociais reprogramaram nossa mente e o mundo, Pedro. Importante, não é? Essa dimensão do saber fazer, a ética como uma instância incontornável na compreensão das tecnologias, da informação e da comunicação, da inteligência artificial, Pedro, enfim, já, não é? E é na educação, saber educar, não é? O professor Nelson Preto traz sobre elementos para a gente pensar, olha, como criticar o uso do chat GPT pelos professores, que é uma ideia, uma estratégia da do secretário de Educação de São Paulo. Não é? Tem, onde há aprendizado de máquina, tem que haver letramento imediato. Pedro, para concluir, não é? A dimensão da ética. Opa, pode passar, pode pular. Não é? A dimensão da ética, sobre pode passar, aprendizado de dados, não é? Enfim, vários autores, não tive tempo como pegar, o espaço curto, mas, enfim, pensando na psicanálise é possível com a inteligência artificial, Pedro, por favor. Não é? E aí o trabalho fundamental, não vou ter tempo de trazer, vai para o texto, mas a contribuição do teuto coreano Byung-Chul Han, não é? Psicopolítico, o neoliberalismo, as novas técnicas do poder, por gentileza, Pedro. São 3 obras no Enxame, reflexões sobre o digital, não é? Pedro. Infocracia, digitalização e a crise da democracia são obras incontornáveis para a gente tratar de mídia e tecnologia. Pode avançar, por gentileza, Pedro. Não é? E aí, para concluir, de maneira. Volta um pouquinho, essa. Não é? Esse trabalho, filosofia e ciência do imaginário, né? O trabalho de Vincenzo Susca, a ética e estética da inteligência artificial. Na atual mediatização, a tecnologia, o espetáculo, o entretenimento não são apenas ferramentas de meu poder, mas ambiências nas quais os atores e tribos vivenciam com vigor as suas implicações. Nas plataformas digitais, os usuários constroem afinidades conectivas, efêmeras e linguagens, alfabetos e gramáticos, que se articulam e tensionam com a educação formal estabelecida, produzem sentidos no atual e cotidiano, constroem significados potentes para sensibilizar e mobilizar vários grupamentos sociais. Enfim, o próximo. E aí, esses hologramas, né, na época da lei da mordaça, é proibido a presença, a manifestação. Então, na Espanha, em 2015, não é? Essa expressão que me parece interessante. Enfim, considero isso, linhas gerais para uma pesquisa sobre o podcast, como uma forma de comunicação direcionada para cidadania e democratização. É isso, grato. Legal. Bom, muito obrigado, Cláudio. Então, obrigado também a Joana, obrigado, Gustavo e Cláudio. E agora teríamos um momento para compartilhar, para refletir a partir das falas, né? Não sei se alguém quer começar a retomar alguma coisa. Não sei se Joana está levantando a mão aí para falar ou não. Posso E- falar? Tá, porque aí a gente poderia trocar algumas ideias. Tem algumas questões também que fui pensando a partir das falas de vocês, né? Que passamos por 3 esferas, né? De análise, né? Desde os usos da inteligência artificial, né? Por pessoas cegas ou deficientes visuais, não? Tem uma discussão que a Joana apresenta, né? Uma reflexão a partir disso. Depois o Gustavo, né, que ele vai falar sobre a preparação da viagem e nessa preparação da viagem como a inteligência artificial faz e atua, né, interferindo nas formas dessa viagem, não só dessa forma dessa viagem, sino também do destino, né, do destino não somente geográfico, sino o destino de para onde vai, né, isto das viagens no sentido a partir da interferência, da articulação, né, com a partir da inteligência artificial como espaço de busca, né?
onde tem o tema da confiança também, né? A confiança extrema, né? A palavra santa da inteligência artificial. Nesse sentido. E o Cláudio, né, que ele vai justamente a trazer essa discussão desde o análise da proposta do Posca Tecnopolítica, né, a partir de como isto vai interferindo, né, e até no final ele fazia essa síntese, né, o Cláudio interferindo ou intervindo, né, na construção da cidadania, da democracia, né, a partir destas ações da tecnologia e desse trabalho, né, em torno do, da construção de uma sociedade a partir das diferentes interferências, né, dos diferentes poderes que entram no jogo, né, a partir justamente da análise do Posca, tomando como ponta de ação o Posca tecnopolítica. Falo isto então enquanto dou um tempo aí também, então deixo a Joana falar, depois eu tenho algumas questões, mas temos ainda uns 20, 30 minutos para compartilhar e Joana, então para conversar entre a gente. Ok, ok. Eu Sim. digo que os três temas, eles, em certa medida, eles se tocaram muito, né? O, o Gustavo, o Marquier trouxe a, a discussão sobre a comoditização, né? E o Cláudio acrescenta um conceito, o conceito da modelização comportamental. E eu Uhum. acho que isso estava dentro das minhas preocupações, né? E eu estou lendo atualmente um livro da Naomi Klein, que é sobre o Doppel, eu nem sei como se pronuncia, o Doppelganger, né? Uhum. Os duplos que estão sendo constituídos na sociedade midiática atual e de como esse comportamento. Eu me lembro de um romance, que eu não vou me lembrar o título agora, em que uma pessoa estava numa grande cidade, em uma viagem turística, e ele olhava e só via pernas vestidas de calça jeans, né? E eu fiquei pensando agora como, além da roupa, os comportamentos, o modo como habitar essa cultura está sendo modelizado, está sendo duplicado, vamos dizer assim. Eu sempre convoco a literatura, né? O Homem Duplicado, de José Saramago, tantos livros que trouxeram essa questão dos duplos, né? E que a psicanálise também trabalha. Então, eu acho que essa nossa mesa ela é extremamente rica pelos temas que traz e que se comunicam, intercomunicam entre si, né? E Cláudio, eu também estou lendo o escritor, o pesquisador coreano, que eu não ouso pronunciar aqui, né? Mas Byung-Chul que Byung-Chul tem boa. isso, que tem tratado com muita propriedade esses temas, né? E, enfim, por enquanto eu fico muito satisfeita, né? E vou levando questões novas para o meu trabalho. Muito satisfeita. Legal, Joana. Não sei se Gustavo ou Cláudio querem falar alguma coisa, depois eu vou. E vou colocando uma questão, enquanto o Cláudio e o Gustavo vão pensando também, para a Joana, que me fiquei pensando numa informação de segunda mão, né? Então, no que você fala da informação de segunda mão. E eu fiquei pensando, né? Porque aí haveria a minha questão, meu pensamento, a minha reflexão nesse sentido, né? Se todos nós não estaríamos vivendo sempre uma informação de segunda mão, né? Para tomar o teu conceito de segunda mão, né? Porque aí fica, se não Sim, fica na minha leitura, fica o ver, né? O enxergar, o visual, como se ele nos levasse a uma experiência plena. E eu acho que o fato da visão, o fato de ver, não é a plenitude do acesso a isso, né? Então acho que a gente vive nessa, porque
Aí, justamente partindo da leitura da semiótica, quando a gente vê na parte, né, no visual, ou quem escuta, ou quem. O fato de escutar, ou o fato de ver, o fato de não ver, ou, né, ou ter essa situação visual, faz com que outros signos também sejam percebidos de uma forma mais intensa de quem Sim, supostamente tem falta de alguma coisa. Então, sim, aí fiquei pensando nesta informação de segunda mão, e aí você vai para a literatura, vai para a pintura, vai, né? Mas eu fico pensando se é parte justamente nossa dessa secundidade, né? Da secundidade de personas, né? Ou seja, a gente sim, estaria sempre numa segunda mão, né? E tentando compreender a partir dessa segunda mão. E aí, e só para fechar a ideia, me remeto, tu relembrando agora uma parte do jogo da amarelinha, La Rayuela, né, de Cortázar, né, quando tem um diálogo entre Oliveira e Horácio, onde falam justamente que o absoluto é quando as coisas deixam de ser importantes, né? O absoluto, ou seja, a experiência plena seria o absoluto, é quando as coisas, né, no capítulo 69 do jogo da amarelinha, que é justamente quando a gente chega à experiência plena ou chega ao absoluto, é que as coisas deixam de ser interessantes, né? Acho muito interessante, muito legal essa definição, porque isso nos mantém na potência das informações de segunda mão. Eu acho que essa informação de segunda mão é a potência que nos permite justamente nos mobilizar. Senão a gente fica como Funes, o memorioso do Borges, né? Que não consegue é o todo do todo, né? Então, pensando nisto na partir da tua fala. Não sei se quiser pensar e passamos a outro ou quer pensar junto. Não sei, Joana. não, eu posso concluir Sim. brevemente dizendo que é muito pertinente o que você coloca. Quando eu participava de eventos de educação especial e se falava muito, as pessoas cegas são muito verbalistas, o fenômeno do verbalismo, porque Hum, eles só têm informação de segunda mão. E eu dizia, não, todos nós temos informações de segunda mão. Eu sempre defendi isso. Eu hum, acho que gostei muito da questão do jogo da amarelinha. Eu acho que eu tenho acesso mais pleno e olhe lá a realidade do mundo quando o meu corpo participa daquilo, né? uhum, E isso não é só para mim. A fenomenologia diz isso. O corpo está encarnado no mundo. Então, me parece, aí, eu acho que é muito pertinente essa sua colocação, mas voltando de novo para o conjunto das reflexões, eu acho que foi Cláudio e o próprio Marquier que trouxe a questão da verdade, que é muito cara a uhum, semiótica, né? E eu acho que nesse momento que estamos vivendo da inteligência artificial, a verdade é muito volátil, muito mais do que já era, né? Muito mais imprecisa, muito mais inconclusa, sabe? Então eu concordo plenamente contigo. Todos nós estamos hoje e cada vez mais reféns de informação de segunda mão, hum. né? Só para dar um Legal. toque aí na questão. Legal, obrigado, Joana. Não sei se o Cláudio ou o Gustavo, então, que acho que estava aí. Sim, eu agradeço os comentários de você, de Joana, e além da apresentação do Cláudio com muita claridade sobre a tecnopolítica, eu queria adicionar uma questão sobre a verdade e a falsidade. É, é, é destacar que, por exemplo, temos muita difusão sobre as ferramentas para checar se um texto é de inteligência artificial ou não, certo? Ou seja, é Hum, uma questão muito popular agora. Isso é muito crítico para os professores
para checar se os alunos estão fazendo sozinhos ou com que tipo de ajuda. Eu estou com certa surpresa, ou não surpresa, que isso é mais popular e mais visível que o fornecimento de ferramentas para checar se uma informação é verdade ou não, ou se é falso. Ou seja, o acento está posto em checar se é IA ou não inteligência artificial. E não está posto em ensinar ferramentas para checar se uma informação é verdadeira ou falsa. Ou seja, temos que trabalhar para fazer visível modalidades e estratégias que favoreçam o pensamento crítico, estratégias para que os alunos e os pesquisadores e as pessoas em geral possam ter ferramentas para checar a verdade ou a falsidade de afirmações, tanto textos como sons ou audiovisuais, porque as ferramentas de substituição da voz e das imagens estão chegando a níveis imperceptíveis para os humanos. Então, eu chamo a atenção sobre isto. Quais são as estratégias, as ferramentas e as tecnologias que possam fornecer às pessoas a possibilidade de revelar que é verdadeiro ou que é falso, porque estamos indo a um mundo onde estas categorias se estão difuminando. Exato. Claro. Isso temos em comum as três Sí, ponências. sí. Legal, Gustavo. Exatamente. Sí, sí. Não sei, Joana, quer falar aí? Ou Cláudio, Cláudio, não Cláudio, sei. Opa, não? sim, sim. É Aí muito bom depois escutar eu vou, vocês. desculpa, Cláudio, depois eu vou entrar porque tem uma questão aí que a partir da fala da Joana e do Gustavo, uma questão aí, mas Cláudio, vai tranquilo. Essa sua ótica da segunda mão do mundo, como o acesso à significação como segunda mão. E aí me lembra, olha, o trabalho na linhagem de Sérgio Porto trouxe aí, falando sobre a hermenêutica, a interpretação, não é? Uhum. O Fausto Neto, a mediatização, recuperando o Verón, a produção de sentido. E eu me lembro de texto que estudava desde o mestrado que eu fiz lá na UNB, com Sérgio Porto, professora Angélica Madeira, tratando justamente uma recuperação de Lacan, que ele fala de um texto curto, a instância do ser da letra no inconsciente. E ele recupera Sim, a Saussure, a linguística de Saussure, não é? Quando o significante deseja vir à tona, vir à luz no lugar do significado, não é? Então, de alguma forma, a gente tem o robô, o chat GPT-3, o Big Data, o Big Tech, não é, o algoritmo, como um unidimensional, quer dizer, ele esgota o sentido, sem permitir, olha, uma outra dimensão mais viva, o mundo vivo do sujeito. Não é? Caberia isso. perguntar, não é? E como distinguir, não é? Essa cognição maquínica da cognição humana. Aí a gente pergunta, quem é o outro da máquina? Está lá num dos Isso. primeiros livros que eu li, Cibercultura, organizado no Rio de Janeiro, não é? O algoritmo sofre, o algoritmo goza. Como é que a gente pode medir a zona dos afetos do algoritmo? Não é? Então, como é? Então é por isso que. E aí, Bakhtin fala, é necessário ampliar, pensar numa polifonia de vozes, por isso que eu trouxe o podcast. São vários indivíduos orientados por diversas fontes epistemológicas, poéticas, linguísticas, semióticas, enfim, tratando, olha, jornalismo, economia, política, como eu mostrei, não é? O mundo da filosofia, da ciência, do saber, o mundo da ética, da moral e o mundo da arte, quer dizer. Então é importante que venha à tona o quê? Isso que está um pouco interditado
no estado de exceção da linguagem, principalmente com os períodos autoritários. A gente pensa no Bolsonaro, mas pensa no Trump, não é? Quer dizer, e como essas mídias globalitárias, como fala Milton Santos, elas vão imprimindo um tipo de opacidade, não é? Um pensamento único, mas opacidade. E aí a transparência que seria o desafio para a gente exercitar no contexto mais recente. Daí que eu falo no terceiro tempo do otimismo, quer dizer, as jovens linguagens, jovens interpretações, de maneira lúdica, de maneira criativa, inventiva. E eu acho que o podcast é apenas um dos dispositivos maravilhosos que abre um leque para a gente ter um tipo de aproximação, um conhecimento aproximado da verdade, para além da verdade factual. Como Sim. fala Eugênio Butti, não é? Era por aí que eu queria encaminhar a minha E ideia. sim, e agora fiquei articulando também fiquei pensando no tema dos corpos, né? Quando o Gustavo falava, depois fazendo uma relação também com o vídeo final aí do Cláudio, né? Que tem a ver com estas informações, mas pensando na questão do corpo, né? Quando eh, a busca do não, a busca na IA, na inteligência artificial dos lugares, né? E a inteligência artificial criando o mesmo roteiro, né? Aglomerando todas as pessoas, né? Então, onde a aglomeração, né, a saturação faz com que a experiência da relação com o espaço, com a geografia, agora que Cláudio falava do Milton Santos, né, a experiência com essa geografia, com esse espaço geográfico da cidade, do monumento, da igreja, né, nesse caso, né, da imagem que, né, de um determinado passeio, né, uma determinada caminhada, tudo, a essa aglomeração cria justamente uma lógica de saturação dos corpos, né? Então, olha, tem essa tensão aí. Quando eu procuro, né, na inteligência artificial, entro no solipsismo, né? Entro somente num processo único onde eu sozinho parece que estou procurando, ninguém mais está procurando, ninguém mais vai receber essa informação, portanto, aí uma questão de uma sensação, uma vivência como de exclusividade, mas quando eu vou no local, estamos milhares de pessoas lá assistindo, né? Então, e aí se dá uma quebra, porque a lógica da fragmentação, quando eu estou procurando a fragmentação, que é um dos elementos fortes, né, da lógica do capitalismo, a fragmentação, o individualismo tal, que eu perco no momento da busca, perco a dimensão do tecido social, a dimensão de que todo mundo está recebendo esta mesma informação, todas as pessoas que estão procurando aqui, né? A isso me refiro a todo mundo. E aí eu acho que tem uma questão bem interessante da sensação na vivência da exclusividade. Isto é exclusivo para mim, que tem a ver também com está relacionado também com essa verdade, né? Ou seja, isto é exclusivo para mim, né? Ninguém mais vai receber esta informação e quando eu vou lá tenho todo mundo. Então a experiência, o contato, essa geografia, esse espaço é reconfigurado, né? Ressignificado. Acho que tem uma questão é, uma questão interessante porque os corpos ficam mais ficam com uma numerosidade maior. E aí tem a ver o tema dos corpos. Estava pensando nisto que o Cláudio apresentava no final do vídeo, nesses corpos da Elis Regina e a filha, né? Se juntando, né? Essa questão, os dois corpos que estão temporalmente não estão mais juntos no sentido físico, anatômico, né? Eles são articulados, né? Eh, onde para essa proposta de inteligência artificial, para essa tecnopolítica, nenhuma coisa é impossível, né? Até a presença dos corpos. Estamos tendo agora pela inteligência artificial, eh, estava olhando isso, pessoas que já morreram estão aparecendo, estão falando, então, é, e tem uma categoria que aí tem uma relação com Deus também, com a transcendente, o transcendente, esse Deus que permite, né, que todo permite, né, nessa lógica, né, desse Deus assim.
Então, que tem a ver com a ruptura justamente desse trânsito entre mundos, né? Já não é a imaginação, que eu imagino a pessoa que perdi, que não está mais, no sentido, ou imaginação, quando eu falo imaginação, ou pelas lembranças, pela memória, né, seja o que for, sino que agora eu posso olhar, posso ver, porque isto me permite essa ruptura, né, essa transcendência, né, esse Sim, poder total, né, que tem a ver com a isso. verdade, né. Como Bom, os corpos entram. E o corpo, na parte da Espanha, que foi aquela marcha, a marcha de holograma que eles projetaram na rua na Espanha, foi um holograma, não podiam sair na rua pela lei da mordaça, e eles projetaram, eu lembro disso, eles projetaram os corpos como hologramas, né? Então a polícia não tinha quem pegar, né? Porque tinha hologramas, né? Mas tinha os corpos e teve a marcha, né? muito bom. Eu Então, gostei de você trazer isso, Pedro, porque eu acho que é importante algo que não foi dito, é importante nem não diabolizar a uhum, inteligência artificial, não é? isso. Nem o exagero da fascinação, nem também uma radicalização na negação. Então, foi importante trazer essas duas imagens. Primeiro, dos hologramas, né? Quer dizer, tem essa dimensão positiva, tem algo de positivo que ele representa um comum, um comunitário, algo Sim. que é da ordem do tribal, do social, enfim, que aparece no momento que é uma interdição. Então, esses corpos, não é? Que agora são holográficos, têm essa dimensão positiva, politicamente positiva. E o outro é a dimensão justamente de como o discurso publicitário, quando apresenta as imagens, não é, de Elis Regina com a filha, que parece inusitado e atraente, porque os fantasmas, os espectros atraem, não é, essa dimensão, mas, ao mesmo tempo, é uma subversão ideológica muito forte, porque a obra dele, Regina, o seu contexto, tem tudo a ver com o quê? Com um discurso que seria libertário, não é Totalmente. oxigenado, mas assim transcendente dentro da imanência da política. Mas, enfim, e isso é subvertido. Mas acho importante a gente colocar isso, o politeísmo de valores que deve nortear a reflexão também sobre a cibercultura, a relação tecnologia e mídia e política, não é? Essa polissemia, essa, o politeísmo, como fala Bakhtin, Uhum. a polifonia de vozes. Eu acho É importante isso, verdade. essa pluralidade. Por isso que eu Mas, escolhi o Cláudio, podcast. Joana? Cláudia, eu queria tocar numa questão que vocês, o Gustavo e você tocaram brevemente, que é o letramento digital. Eu Boa. acho que a gente está Sim. vivendo um desafio muito grande no sentido de que, tá, eu não quero ser alarmista, né, assim, negacionista, sei lá o quê, com relação à inteligência artificial. Mas no seu desenvolvimento há uma inflexão muito grande para a mercantilização dos Nossa. corpos, dos conteúdos, de tudo. E aí eu acho que eu não sei, eu estou pessimista nesse ponto, porque eu acho que como é que nós vamos usar uma inteligência artificial extremamente complexa, desenvolvida por, por cabeças, um pequeno conjunto de cabeças que tem uma visão extremista do mundo? E aqui eu abro um parênteses, um dia desse eu briguei muito com a IA, o Grok, né, do Elon Musk, porque ela só apresenta uma tendência que é a tendência de direita, né? Então, assim, eu acho que o ser humano ele não está preparado para isso. Como bem levantou o Gustavo, estão usando de bolo, não sabem fazer os prompts, a gente não sabe fazer, né? E há uma inflexão muito forte. Eu acho que nós, corpo, cultura, civilização, estamos amalgamados nesse modelo da monetização, da mercadorização e da marca. A marca pessoal hoje, ela não é mais nosso corpo, né? É um holograma, sabe? Eu me preocupo com isso muito, mas é só para a gente pensar. Boa. Quanto está preparado, né? Eu fico pensando assim, Morin, homo sapiens, homo ludens também, homo É, ridens, é, não é? Hum, Quer dizer, tem essa hum, dimensão. Talvez esteja preparado quando morrer,
porque, enfim, tem essa dimensão, essa dupla face do humano, não é? Que é generoso, solidário, altruísta e egoísta, é predador, não é? Essa dimensão, olha, de um lado Rousseau, o bom selvagem, do outro lado o Hobbes, o homem, o lobo do homem. Quer dizer, mas enfim, a gente deve apostar nessa experiência como a nossa, do aprendizado didático da academia, Sim, nós somos professores, não é? Como jornalistas investigativos, enfim, ou como escritores, poetas que têm uma vontade de expansão, de elevação da qualidade de vida mental e física. Não é? Quer dizer, eu sou pessimista, quem é que fala? É Lilian Schwartz. Eu sou pessimista no atacado e otimista no varejo. ótimo. Acho que tem que ser o contrário. Voltando, eu queria voltar a uma questão desculpa aí, do Cláudio, não sei se ele queria falar agora, mas esta questão que aponta aí, que tem a ver com isto justamente, ou seja, vai atravessando, que é o não, já ficando alguns minutos já para finalizar, mas é, que o não, a não crítica, né? Ou seja, a preocupação para ver se este material é feito pela inteligência artificial e não como um material, ou seja, o processo analítico é totalmente eliminado, né? O analítico não se é verdade, a gente está no binário, né? Interessante porque a gente fica É, ainda no 0 1. Na lógica, é falso ou verdadeiro. Que é uma questão religiosa no final, né? Bem e o mal, o céu e o uhum, inferno, tal coisa. Mas ainda e o digital mantém isso, né? O 0 e 1. E o processo analógico, que seria o outro, que é o terceiro, a possibilidade de, né? Então, em vez de ver como essa inteligência artificial, de onde ele está pegando essa informação, como ele cria, né? As alucinações chamadas, né? Que antes chamavam erros, né? Agora chama alucinação porque tem que dar um nome, até um nome publicitário, né? Isso é um erro, errou, né? é, Então, isso que justamente a análise não se é verdadeiro ou falso, que é uma questão, sino de onde ele está tirando essa informação, quais são, onde está o erro aí, né? Onde está, que coisas são as que acontecem, que coisas são as que não acontecem, mas dá como acontecidas, né? Então, isso, Gustavo, aí. Sim, 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 para vos te paso la palabra aí. eu acho que estamos transitando um mundo de meia-verdades e meia-falsidades. Ou seja, temos muitas informações com características e rasgos de verdades ou que dão verosimilitude a informações que talvez são falsas. Eu estava pensando, quando você falou dos corpos, eu queria lembrar que temos antecedências no passado de uso político de corpos embalsamados como Uhum, fonte de poder, sim? verdade. uhum, Então, o que está fazendo agora é um cambio qualitativo, um cambio de escala, umas mudanças em onde podemos ter situações sequer distópicas, onde ter líderes que tenham morto, mas com inteligência artificial podemos estar vendo discursos na televisão ou na YouTube ou onde queramos, onde uma pessoa morta pode estar falando como se estivesse viva, como temos visto Elis Regina. Então, é uma nova significação política, Ah, porque podemos ter, não sei, regímenes que façam isso. O ter, por exemplo, eh, diálogos no CISECO, onde uno de nosotros cuatro no estuviese realmente ali, sino fosse uhum, uma imagem criada por inteligência artificial. claro. Então, é muito interessante o que você falou da opacidade, transparência. O problema disso é que neste momento, como eu falei que somente Perplexity mostrava as fontes, porque forma parte da fórmula mágica da Coca-Cola da informação. Não Claro, todo mundo quer mostrar como construir, como o algoritmo desenvolve. ¿Por quê? Porque estaria mostrando seus segredos. claro. Ok? Então, estamos em um momento de transição onde é importante que a gente, como analistas, possam dizer com claridade a importância de abrir aos algoritmos, Ujú, compreender
as lógicas de construção do sentido. Legal. Bom, então, chegando aqui no final, no encerramento também desta conversa, eu queria novamente agradecer a Joana, agradecer, bom, ao Gustavo e ao Cláudio também pelo tempo, pelo carinho também, pelo aceitar o convite, né? E o carinho e a reflexão também. Então, eu queria agradecer no nome do Ciseco também. E é isso. Agradecer e desejar todo o melhor para vocês e todas as coisas boas e lindas para vocês. Deixa então. Obrigado aí. Muito obrigado, e tenhamos boas experiências no futuro. Prazer de compartilhar com Joana e Cláudio e Pedro, e será até a próxima. Até. Agradeço demais. Vamos ver o que estaremos falando daqui a uns 3 anos e foi uma satisfação muito grande participar com vocês. Obrigada. Obrigado. Sim, Pedro, só uma palavra, uma coisinha. Fala. E toda essa nossa discussão me fez lembrar Verón. Verón, eu lembro que ele trouxe no apogeu, no ápice, no clímax da discussão filosófica, ideológica, e ele traz o quê? O discurso poético como um tipo de convergência de verdades. E eu lembrei, então, Gilberto Gil, não é? Cantando Não Me Iludo, tudo permanecerá do jeito que tem sido, transformando, transcorrendo. Daqui o nosso grande abraço para Eliseu Verón. Legal. E Macalé, não é, gente, que disse eu quero ser eterno. É verdade. Vamos Bom, Jardim Macalé, que morreu ontem. Sim. Verdade. Legal. Muito obrigado, então.